e sempre me aí da universidade, e por isso que eu quero também fazer uma visita aí para ele, para tomar um café, rever o amigo e aproveitar e conhecer também aí a universidade. O professor Saboia também, eu acho que não conhece pessoalmente ainda, mas eu já vi vários trabalhos dele, várias apresentações, de tal sorte que, enfim, não, não sou um completo estranho, vamos dizer assim, né? Conheço já algumas pessoas aí, e de novo, uma grande honra estar aqui. E aí, dentro dessa proposta de trazer alguma coisa para cá, a gente optou por trazer um tema ligado à questão geotécnica nas vias férreas, né? Eu tenho militado em outras áreas na geotecnia, mas essa em particularmente, quando a gente fala principalmente de pesquisa, é um tema que eu tenho trabalhado já durante alguns anos. E a gente teve a oportunidade até durante o doutorado lá no Porto, e o Paulo participou ativamente desse processo na época que ele estava lá, a gente gerou várias publicações interessantes. Então, é um tema que eu acho importante, é um tema que o Brasil, na minha opinião, tem ainda uma certa carência de profissionais que militem nessa área, e a ideia era trazer alguma coisa aqui que mostrasse os aspectos gerais desse campo de atuação e, eventualmente, despertar o interesse de jovens engenheiros para militarem aí nessa área, que é uma área, na minha opinião, bastante promissora. Então, é isso aí. Pode passar, por gentileza, Juliano? Então, aqui um breve sumário do que a gente pretende apresentar, passar por esses pontos aí, né, por cada um deles. Pode passar. Então, gente, de forma resumida, eu trouxe aqui alguns fatos históricos, né, marcantes aí na evolução do conceito do que é uma ferrovia, né, do que é uma via férrea. Então, a rigor, as vias férreas, né, como a gente conhece hoje, elas nasceram ali no norte da Inglaterra, naquela região ali próxima da cidade de Manchester, Leeds, e muito ligada à indústria do carvão. Né? O que acontece? Aquela turma lá que extraía carvão, principalmente em minas subterrâneas, começaram a perceber que era mais fácil eles empurrarem aquele trollerzinho deles, aquele carrinho, em cima de guias, né? Que ofereciam menos resistência, obviamente, ao rolamento do que quando eles empurravam isso diretamente sobre o solo. E assim foi feito. Essas guias inicialmente eram inclusive de madeira, não eram nem de aço. E viram que era melhor. Com o tempo, no entanto, eles percebiam que, principalmente quando o solo embaixo encharcava, princípio da tensão efetiva, né, você tinha um aumento de poropressão, a perda de resistência, e havia um afundamento dessas guias, né, desses trilhos. E aí eles começaram a bolar, de forma empírica, algumas soluções para contornar esses problemas práticos que eles enfrentavam. E aí, inicialmente, pensaram em colocar um calço sobre os trilhos, né? No sentido longitudinal, eventualmente até solidarizado a uma certa distância por uma barra metálica, alguma coisa assim. Mas ainda assim eles viram que isso não era suficiente, porque tinha alguns desnivelamentos transversais. E com o tempo eles perceberam que seria mais interessante colocar dormente no sentido transversal, configurando o conceito que a gente tem hoje de grade ferroviária, né? Que são os trilhos com a adormentação transversal solidarizada aos trilhos, dando aquela ideia de grade. Mas ainda assim, com o tempo, eles percebiam algumas bacias de deflexão no caminhamento longitudinal, né? Algumas deflexões longitudinais. E aí eles tiveram a ideia de criar uma camada pétrea, com o intuito de gerar algum amortecimento durante a passagem, até porque esses veículos, na medida em que eles foram percebendo que eram mais fáceis de ser empurrados, eles foram eventualmente aumentando a carga, porque isso implicava em maior produtividade no trabalho deles. E aí eles percebiam essas deformações e entraram com essa camada pétrea, que é o lastro. Depois, com mais evolução, eles perceberam ainda que se eles entrassem com uma camada de transição entre o terreno natural e o lastro, eles evitavam alguma introdução de finos da plataforma, e isso seria interessante. E aí surgiu esse conceito de sublastro. Aí isso já é mais recente, nós já tínhamos o advento da mecânica dos solos, e isso já aportou muito mais conhecimento.
tá? Mas isso é um resumo muito grande desse desenvolvimento da concepção do modelo ferroviário que a gente tem hoje. E que, como vocês estão vendo, ele é anterior à própria advento da mecânica dos solos e da geotecnia. Ele foi feito de forma empírica, baseado em tentativas e erros e acertos, e isso foi sendo definido ao longo do tempo. É óbvio que com a evolução da ciência e da tecnologia, criou-se depois modelos para conseguir avaliar essa estrutura. E a gente vai passar muito brevemente aqui por essa ideia dos modelos. Pode passar, por favor, Júlia? Então, em termos de concepção estrutural da via, a gente tem basicamente dois tipos de vias férreas. Uma primeira que a gente chama de via férrea alastrada, que é essa que eu conversei já do ponto de vista histórico, e é a mais antiga, né, que tem uma camada de lastro aí entre os dormentes e a plataforma, e uma outra que é chamada slab track, que é uma laje de concreto. E aí eu trago aí duas fotos para exemplificar essas estruturas. Essa slab track, vocês já devem ter percebido, ela é muito mais usada em sistemas metroviários, né? E ela, obviamente, é muito mais cara a implantação dela. Porém, tem vários estudos que mostram que, no longo prazo, ela eventualmente pode compensar. E de tal sorte que a gente não tem uma regra geral. A gente tem algumas vias férreas de longo curso que adotam essa concepção com laje de concreto, assim como a gente tem alguns sistemas metroviários em algumas cidades aí do mundo que tem via férrea alastrada, como o metrô de Roma, por exemplo. É uma via férrea alastrada, não é uma slab track, né? Pode passar, Juliano, por gentileza. Então, aqui, só para dar um contexto geral do que são esses elementos da via férrea alastrada, porque agora a gente vai se concentrar no conceito da via férrea alastrada. Primeiro, porque é a mais frequente, muito mais frequente. Segundo, porque é nela que concentra as nossas maiores preocupações do ponto de vista geotécnico, que são os aspectos que a gente quer tentar tratar aqui nessa nossa conversa, nesse bate-papo. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem tridimensional aqui do que seria uma via férrea, composta aí pelos trilhos, fixações e dormentes, que compõem o que a gente chama de grade. Abaixo disso, a gente tem essa camada de lastro pétreo. Abaixo dessa camada de lastro, a gente tem a camada de sublastro, que é uma camada que faz essa transição entre um eventual reforço do subleito ou diretamente do subleito. E é importante aqui ressaltar que essa camada de lastro, ela se restringe exclusivamente a essa espessura de material pétreo que fica entre a face inferior do dormente e a face superior ali do sublastro ou do subleito, se a via eventualmente for desprovida de sublastro. Essa camada que está identificada em amarelo aí por esse prisma lateral aí, ela é do mesmo material pétreo também, que compõe o lastro, mas para fins de dimensionamento ela não é considerada lastro. Ela é o que a gente chama de ombro do lastro. Ela serve para dar algum confinamento lateral e proporcionar algum ganho de resistência, porque vocês sabem da mecânica dos solos, que em meios essencialmente granulares e isentos de coesão, como é o caso do lastro, ele responde fortemente a um aumento de confinamento, né? O sigma 3, vamos dizer assim, o confinamento é o elemento que mais influencia no comportamento mecânico dessa camada. E aí eu tentei associar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu acho que não, mas eu tentei associar aqui uma imagem no lado aqui com uma foto que eu tive a oportunidade de tirar de uma via férrea real brasileira, tentando associar a imagem a cada uma dessas camadas. Tá? E esse sistema estrutural, ele transfere carga no sentido descendente, obviamente, no qual a gente observa que à medida em que eu vou reduzindo, aumentando a profundidade, vai tendo uma dissipação de tensão dada por esses elementos. Então, a gente tem aí no contato roda-trilho uma tensão elevadíssima, né, da ordem aí de... está falando em número da ordem de 100 mil, 100 mil aqui, está meio pequeno, newtons por centímetro quadrado, né? E a gente chega aqui na interface entre
entre o dormente e o lastro, já com uma tensão de 30 newtons por centímetro quadrado. E percebam que a camada de lastro ela também dissipa muita tensão, ó, porque a gente chega na interface lastro-infraestrutura com cerca de 5 newtons por metro quadrado, reduz em 6 vezes. Né? E, por quê? E qual é a função dessa estrutura via férrea? Né? Ela visa, primeiro, dar estabilidade para a via. A via não pode sofrer deformações permanentes, né? Se plastificar de forma muito significativa. Ela tem que ser estável, né? Quer no sentido transversal, quer no sentido longitudinal. Mas ela também tem que proporcionar alguma resiliência, ou seja, ela tem que proporcionar um certo amortecimento para o sistema. E, naturalmente, evitar o desgaste dos elementos, porque esses elementos de superestrutura, os trilhos, as rodas, são elementos muito caros. Então, o cuidado na seleção e na compatibilização dos materiais de infraestrutura é muito importante para que a gente evite o desgaste prematuro dos elementos da superestrutura, que são elementos muito caros. Pode passar, por gentileza, Juliano? Então, como que essa estrutura via férrea, na medida que ela começou a ser usada, alguns pesquisadores começaram a tentar entender o comportamento mecânico, né? Como que eu posso, digamos assim, modelar, né, avaliar a resposta que a via vai ter para as solicitações impostas, né? E aí os primeiros estudiosos disso, nomeadamente no início do século XX, a gente está falando por volta de 1915, 1918, um outro autor, e percebam que isso já foi bem depois do início do advento das ferrovias, porque as ferrovias elas surgiram em meados do século XIX, lá na Inglaterra. A gente estava falando de mais de 60 anos depois que o conhecimento do comportamento mecânico começou a tentar ser racionalizado. E os estudos se basearam basicamente nessa hipótese de Winkler, que é uma hipótese usada até em outras estruturas geotécnicas, como alguns cálculos de estaca, por exemplo, de fundação, etc. Então, a gente tem que, basicamente, um problema físico, que são os dormentes, os trilhos, o carregamento de roda, e do lado aqui, como que esse problema foi modelado em termos de resposta mecânica. E percebam aqui que ele era modelado baseado numa hipótese muito simplificadora, onde o trilho era representado aqui por uma viga contínua, e tudo que estava para baixo era uma camada perfeitamente elástica. Um autor considerava que, e aí com um módulo de elasticidade aí de uma mola, né, um módulo K. E um dos autores considerava que essas molas elas eram apoios discretos, igualmente espaçados. O outro autor considerava uma grande cama elástica, vamos dizer assim, contínua. Depois a gente até percebeu que não tinha muita diferença, né, de uma concepção para outra, de apoios discretos, perfeitamente elásticos, ou de apoios contínuos. A resposta em termos de carregamento era muito similar. Né? E aí, com isso, a gente podia obter algumas equações aí para calcular, por exemplo, a partir do ponto de aplicação da carga de roda, que seria o ponto zero, né? A deflexão máxima, o momento fletor máximo, o cisalhamento, a força por metro de trilho, e poderíamos ainda derivar, baseado numa distância x daquele ponto de aplicação de carga, e calcular essas variáveis, né? Deflexão, momento, a partir daquele ponto embaixo da roda para uma dada distância em relação àquele ponto de aplicação de carga. O fato todo é que essa hipótese de uma viga contínua apoiada no meio perfeitamente elástico, ela durou muitas décadas, porque, a rigor, as ferrovias elas eram concebidas por uma dada vida útil. Então, por exemplo, concebia-se um projeto para 15 anos. E aí, ao longo de 15 anos, a gente não percebia grandes degradações assim da via, né? Não eram necessárias grandes intervenções. E ao término dos 15 anos, a gente ia lá e fazia alguma renovação.
Esse é o termo usado. O problema é que as necessidades humanas elas não são limitadas, né? A população do planeta vai crescendo e a gente vai precisando pensar formas de atender essas necessidades. Então, precisa de mais energia elétrica. Então, a gente precisa de mais barragens, por exemplo, para hidrelétricas. Ou se eu não tenho como fazer mais barragens, eu penso em fazer barragens maiores. O problema é que quando muda certo conhecimento acumulado para uma dada estrutura de engenharia, ele muitas vezes é concebido para um dado estado de tensão, né? E isso está ligado a um certo tamanho de estrutura. E quando a gente muda esses tamanhos, essas concepções, muitas vezes aquela engenharia pautada em concepções mais empíricas que era praticada no passado, já deixam de valer. E um exemplo clássico é esse aqui. Na medida em que as necessidades por transporte de carga ou de pessoas foram aumentando, a gente começou a aumentar, por exemplo, o carregamento dos vagões. Começamos a operar em alguns lugares, e no Brasil, nomeadamente, é um desses lugares, com vias do tipo heavy haul, que são carregamentos bastante elevados. Em alguns países, precisou-se lançar mão de trens de alta velocidade. Isso aumenta muito a frequência cíclica de carregamento. E aí a gente percebeu que essa hipótese de cálculo aqui, ela já começou a gerar algum incômodo, porque a via começou a ter um nível de degradação muito antes, né? Não chegava nem perto daqueles 15 anos inicialmente previstos. Então tinha alguma coisa aí por trás que não era bem compreendida. E aí é que entra a geotecnia aqui nessa historinha, né? Porque se vocês olharem para esse modelo matemático aqui, ele é puramente estrutural. O que a gente tem aqui? Carga numa viga contínua, apoiada em molas perfeitamente elásticas, e embaixo aqui uma fronteira rígida. Eu não tenho nada de geotecnia nesse modelo. Só que com o advento desses incrementos de carga e de velocidade, precisou-se passar a levar em consideração, tinha alguma coisa ali naqueles geomateriais que estavam ali embaixo que não era compreendida e que não era uma mola perfeitamente elástica. Pode passar, Juliane, por favor? Então, aí, a partir da década de 70, principalmente, intensificou-se a atuação de engenheiros geotécnicos que passaram a militar nessa área que eu considero uma área de aplicação relativamente nova da engenharia geotécnica, que é a geotecnia aplicada às vias férreas, né? É uma área ainda que eu acho que tem muito a ser desenvolvida no Brasil. Em alguns outros países, esse desenvolvimento a gente percebe que já está um pouco mais acelerado, até pelas próprias necessidades que a indústria impõe a eles. Mas aqui a gente tem um campo enorme ainda a percorrer. Tem várias iniciativas muito boas no Brasil, mas ainda pode evoluir bastante. E é uma área aí em franco desenvolvimento, né, para jovens engenheiros que tenham interesse militar nela. Então percebam que essa hipótese simplificadora da viga já não era válida. Então entrou a questão da geotecnia aí nessa análise. E para resolver esse problema, o que se teve que fazer? Se teve que tentar entender qual a resposta mecânica desses materiais de infraestrutura, do lastro, do sublastro, a esses carregamentos cíclicos impostos pelos trens. E aí começou-se a estudar isso por vários meios, né? E começou-se a definir leis constitutivas de tensão-deformação para esses geomateriais. O problema é que quando a gente começou a obter essas leis constitutivas, num sistema interativo ali entre essas camadas, esses modelos matemáticos eles eram estaticamente indeterminados, né, analiticamente indeterminados. Eles não tinham mais como ser resolvidos por meio de equações simples. E aí a gente precisou lançar mão de métodos numéricos, né? E aí eu trouxe dois exemplos aqui muito breves. O primeiro aqui, mais à esquerda, é um método baseado em método de elementos finitos, né? Onde a gente associa a cada um desses materiais que compõem a via uma lei constitutiva de tensão-deformação e carrega a via, e esse carregamento ele pode ser estático, se a gente quiser só avaliar uma deflexão sobre uma aplicação de uma carga,
Ou ele pode ser um carregamento dinâmico, eu posso simular vários ciclos e ver qual que é a resposta de longo prazo desse modelo, né? Porém, principalmente quando a gente fala do lastro, a gente tem um detalhe aqui, que é o fato da gente ainda não ter um modelo constitutivo rigoroso, que nos dê uma resposta precisa em termos de tensão-deformação do lastro, principalmente em termos de comportamento de longo prazo, deformação permanente de longo prazo, plastificação de longo prazo, né? Porque na medida que a gente cicla, isso vai degradando e vai gerando deformações permanentes, que não são restituídas quando a gente cessa a aplicação da carga. E hoje a gente não tem um modelo perfeito. A gente tem modelos que se aproximam bastante. E o problema é que quando a gente vai criando modelos cada vez mais sofisticados, a gente vai passando a ter também mais dificuldade em obter parâmetros para alimentar esses modelos. Hoje a gente tem um modelo, por exemplo, que tem 9 parâmetros, de difícil obtenção. Então, alguns pesquisadores introduziram uma outra possibilidade, que é um método numérico chamado método de elementos discretos, que aí é o exemplo da direita, onde cada pedrinha de lastro dessas é um elemento nesse modelo numérico. E aí a gente já não passa a associar um modelo tensão-deformação para essa camada, mas algumas leis muito simples de deslocamento relativo de grãos, que é basicamente lei de Newton, e alguma lei ali de energia de quebra de partícula quando carregado. Obviamente que o esforço computacional para rodar um modelo desse é brutal, né? E eu tenho alguns colegas que chegaram a trabalhar com modelagem discreta, e eles, às vezes, para fazer 2 ciclos de carga, eles demoravam, sei lá, 6 horas, ou às vezes o dia inteiro, dependendo da capacidade computacional que eles tinham. Mas isso é uma coisa que eu acredito que em breve vai estar sobrepujada, né? A gente sabe que a capacidade dos computadores, ela cresce em escala exponencial, né? E o importante é a gente deter a tecnologia, né? Ter o conhecimento para desenvolver as soluções. Pode passar, por gentileza, Guilherme? Então, falando agora mais especificamente dessa camada de lastro, ela tem uma série de funções aí, né? De gerar amortecimento, reduzir consequência de intemperismo, etc. Mas se a gente for analisar com calma essas funções, a gente vai perceber que ela tem 2 funções básicas. Uma é dar uma certa estabilidade para a via. A via não pode ter deformações consideradas, tem que ser estável, né? O trem que lá passa não pode, por exemplo, descarrilar, né? É altamente indesejável. Isso é um acidente que pode ter consequências catastróficas, inclusive. Mas, ao mesmo tempo que ela tem que ser estável, ela tem que ser permeável, essa camada. Ela não pode reter água, né? Até para que, sob carregamento cíclico, a gente não esteja impondo carregamentos não drenados. Então, ela tem que ser altamente permeável. Então, se a gente for avaliar um material granular, ele é tão mais estável quanto mais mal graduada for a sua curva granulométrica, né? Quanto mais deitada ela for. Por quê? Porque eu consigo mais imbricamento na medida em que a gente incorpora finos nessa massa de material granular, e esse fino preenchendo aquele índice de vazios deixado pelos grãos maiores, vai gerar um intertravamento, um interlocking, que é interessante para a estabilidade. Porém, isso vai diminuir a permeabilidade. Então, aqui a gente está diante de um ligeiro paradoxo geotécnico, mas que é a função do engenheiro balancear esses aspectos para possibilitar uma via que seja adequadamente estável, mas também suficientemente permeável. Tá? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Pode passar, Juliane, por favor. Então, qual que é o conceito aqui? A camada de lastro, ela geralmente varia entre 25 e 30 centímetros. Tá? E na maioria o que é aquela a espessura imediatamente abaixo dos dormentes até a plataforma, só. Na maioria das especificações, considera-se que deve ser usado rochas duras e sãs, né, de boa qualidade, né, como granito, gneiss, né, evita-se, por exemplo, rochas mais friáveis, como calcário, etc. Em alguns países é permitida a utilização de materiais alternativos, como nos Estados Unidos, por exemplo, que as especificações deles chegam a incorporar requisitos para materiais alternativos. Coisa que no Brasil, por exemplo,
é vedado, né? Apesar do que grande parte da malha hoje em dia está privatizada. Então, eventualmente, ela pode desenvolver alguma pesquisa aí em torno de materiais alternativos. E aí a gente, só para reviver, relembrar um pouquinho esse conceito do que é um material bem graduado, mal graduado, aqui a gente tem três curvas. Olha. Uma extremamente monogranular, que seria representada nesse desenho aí por essas pedrinhas aí, todas do mesmo tamanho, e aí a curva granulométrica é essencialmente vertical, vamos dizer assim, seria essa curva azul, uniforme. Uma bem graduada, que seria essa de coloração aí lilás ou roxa, não sei, que é representada por essas pedrinhas que vêm desde um tamanho maior até um tamanho bem pequeno. E uma outra que a gente chama de granulometria descontínua, né, que seria essa curvazinha amarela, onde a gente tem um patamar ali, que se a gente fosse olhar, é como se as pedrinhas tivessem uma interrupção ali, tem um gap, né, entre o tamanho dos grãos. Por isso que até o termo em inglês é bem apropriado, que eles chamam de gap grading, né? Para o lastro, a granulometria requerida, normalmente, ela é muito monogranular. Essa granulometria é bem uniforme. Porém, como eu falei, buscar alguma não uniformidade no sentido de gerar uma maior estabilidade é interessante desde que não impacte a permeabilidade. Então, aqui eu trouxe o critério que define essas uniformidades, que é o coeficiente de uniformidade, que alguns autores chamam de coeficiente de não uniformidade, porque, na verdade, quanto maior esse coeficiente, menos uniforme é a curva, né? Mas eu acho que o coeficiente de uniformidade já está mais consagrado no meio geotécnico, né? Que é dado aí pelo D60 sobre o D10. Aí, na IBR 65002, ele estabelece que esse coeficiente, quando menor que 5, essa curva granulométrica é considerada muito uniforme. E aí um coeficiente entre 5 e 15 seria moderado e maior que 15 seria não uniforme. Para qualquer concepção de lastro que a gente falar, a gente sempre está falando em muito uniforme. Mesmo no mais deitado ou menos deitado, é sempre muito uniforme. E, em geral, empiricamente, para o lastro, a gente usa aí um coeficiente de uniformidade que varia entre 1,5 e 3. 3 já seria um lastro extremamente, digamos assim, mal graduado, né? Pode passar, por gentileza, Juliana? Então, em termos de especificação, né, o que as especificações trazem para nós, para que o lastro possa ser aplicado na via? Elas trazem basicamente dois critérios. Um, que é o que a gente já falou aqui, que é o critério granulométrico. Ela especifica faixas ou fusos granulométricos, limites inferiores e superiores, que o lastro a ser aplicado na via tem que se enquadrar dentro dessas faixas, e traz ainda alguns parâmetros índice, que são obtidos a partir de ensaios empíricos muito simples, que buscam correlacionar com o comportamento mecânico. A gente vai falar rapidamente deles. Então, na Europa, basicamente, a gente tem 6 faixas granulométricas. Percebam que elas não são muito distintas uma das outras. Olha, a gente poderia até dizer que na Europa a gente teria uma envoltória de fusos granulométricos assim, e até compreensível, porque as aplicações deles lá não fogem muito de uma região para outra, né? Basicamente, eles estão muito preocupados com trens de passageiro a velocidades relativamente consideráveis. Pode passar, por gentileza? No Brasil, a norma BNT, que é essa NBR 5564, ela traz basicamente 2 fusos. Aí ela já dá um pouco mais de liberdade para o projetista, porque ela traz um já bem monogranular, que seria esse fuso tipo A, e um já mais um pouco mais mal graduado, que seria esse fuso tipo B. Né? Pode passar, Juliane? Nos Estados Unidos, a gente tem 6 fusos também, tá? Aqui eu trouxe 3 dos mais usados, porque eu queria justamente mostrar para vocês como que lá já existe uma liberdade maior em termos de concepção da camada. Percebam que a gente tem 2 fusos muito parecidos com os fusos brasileiros, que é o número 3 e o número 24. E aí a gente já tem um terceiro fuso aqui, número 25, que é extremamente mais mal graduado. E aí, para mostrar isso, eu fui buscar aqui umas fotos que mostram, pode passar, por gentileza, que mostra aqui um exemplo do número 3. A gente percebe que ele é muito mais monogranular, né? Seria similar ao tipo A brasileiro. E também, pode passar, por favor,
aqui o do número 25. Olhem a diferença em termos de imbricamento que esse empacotamento de lastro número 25 proporciona comparativamente ao de número 3. Né? É inegável que a resistência desse lastro número 25 é maior, a deformabilidade vai ser menor, no entanto, a permeabilidade é menor. Agora, qual que é o ideal? E aí, por que nasceu esses pacotes de lastro mais imbricados, né? Com curvas granulométricas mais deitadas? Principalmente para atender essas demandas crescentes de aumento de carga por eixo, ou de velocidade, ou o que quer que seja. E aí, no Brasil, uma das preocupações preementes que a gente tem com relação à estabilidade é quando a gente fala de vias do tipo heavy haul, que são vias de carga pesada. Infelizmente, a gente não dispõe de trens de alta velocidade, mas a gente exerce até uma certa liderança mundial, impulsionada aí pela indústria de mineração de ferro, né, que é um mineral de alta densidade, em vias do tipo heavy haul. Né? A gente tem aí, eu diria, talvez a Estrada de Ferro Carajás, que é uma das mais modernas do mundo, que opera com níveis de carga elevadíssimos, aí superiores a 32 toneladas por eixo. A Estrada de Ferro Vitória Minas, a MRS, né, que passa aí de Juiz de Fora, vai até São Paulo, Rio de Janeiro, ela também opera com níveis de carga similares à da Estrada de Ferro Carajás. Então, a gente pode não estar muito familiarizado com alta velocidade, mas carga pesada é com a gente, né? Então, a gente começou a ter que buscar alternativas. Pode passar, por favor, Juliane? Então, aqui eu trago uma breve definição aqui do que seria essas vias de heavy haul, né? Onde circulam trens superiores a carga por eixo de 25 toneladas. Na Europa, apesar de não ser uma preocupação muito latente, isso está mais ligado a países com indústria mineral muito relevante, como o Brasil, Austrália, opera em níveis elevados de carga também, né, a China. Mas a gente ainda tem algum heavy haul na Europa, principalmente ali naquela região da Suécia. E essas vias, elas tendem a adotar curvas ligeiramente mais extensas, né, de maneira a proporcionar essa estabilidade adicional sem prejudicar a drenagem. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe uma pesquisa de um grupo da Austrália, que é um grupo que tem pesquisado muito essas questões, que é um grupo liderado pelo professor Budima Indraratna, que é uma autoridade nessa área de geotecnia aplicada a vias férreas, né? E percebam aqui que estudo interessante. Eles pegaram aqui 4 curvas granulométricas, todas são basicamente monogranulares, mas umas ligeiramente menos uniformes do que as outras. Então, eles pegaram uma muito uniforme, uma descontínua, um gap grading, né? E uma moderadamente uniforme. E eles chegaram à conclusão, e percebam aqui, que a muito uniforme tem um coeficiente de uniformidade de 1,39. E aí eles chegaram aqui numa moderada, né, que tem na moderada tem um coeficiente de uniformidade de 2,03, ou seja, ela ainda segundo aquele critério brasileiro, é abaixo de 5, ainda é bastante uniforme, mas já menos uniforme do que o anterior. E o índice de vazios no empacotamento da camada de lastro, proporcionado por essa curva, percebam que já cai para 0,71. Na muito uniforme está em 0,82. E aí eles pegaram e fizeram ensaios cíclicos com esses materiais, né, para avaliar o comportamento mecânico. E perceberam que que eles chamaram de granulometria moderada, teve níveis de deformação muito menores do que as outras. E segundo os autores, essa permeabilidade inicial, né, porque com o tempo também vai alterando, ela era da ordem de 5 metros por segundo, segundo eles ainda era bastante satisfatória para possibilitar uma drenagem adequada. Percebam que ela já é praticamente metade da muito uniforme, que é em torno de 10. Mas, segundo eles, seria adequado. Então, eles militam fortemente para a gente buscar uma ponderação dessas curvas, né? E tentar uma curva mais moderada que possa
proporcionar deformações menores sem prejudicar eventualmente a drenagem. Tá certo? Pode passar, por gentileza? Aqui, mais para vocês terem conhecimento, eu trouxe alguns critérios, porque além dos critérios granulométricos, a gente tem esses critérios de parâmetros índice, né? E aí, na Europa, eles não restringem, em termos de normatização da União Europeia, o critério de parâmetros índice, eles estabelecem as curvas, mas os parâmetros ficam por conta de cada país membro lá estabelecer os seus critérios, até por questões de diferenças geológicas, de jazida para obtenção dessas rochas, enfim. E aí eles têm um critério lá para aceitação sem restrição, um outro para rejeição. E o que fica no meio desses dois limites, eles até aceitam com alguma penalidade no pagamento, né? E eles operam dessa forma há bastante tempo lá e têm obtido muito sucesso, né? As vias são muito boas em todo o continente. Aqui no Brasil, a gente tem critérios principalmente baseados aí em ensaios de Los Angeles, para tentar correlacionar com algum nível de resistência dessas pedras, e algum critério de forma. Esse critério de forma também é usado nos Estados Unidos. Vocês já perceberam que a nossa normatização ferroviária é muito próxima da americana, né? E a gente enquadra num ábaco para fazer essa classificação de forma. Lá na Europa, ele já tem umas quantificações mais baseadas em quantificação, né, em número. Pode passar, por favor. Então, só falando um pouquinho agora dessa mecânica da via. Por que a gente fala em degradação? Por que a via se degrada? Então, a rigor, eu estou sentindo falta de um apontador aqui, o meu mouse, eu não sei se tem uma opção aqui para eu apontar aqui. Porque vocês não estão vendo o meu ponteiro não, né, Juliane? Não, só se você compartilhar a tela que a gente conseguir ver. Não, então vai assim mesmo, paciência. Então, nesse gráfico aqui da esquerda e acima, o que a gente consegue ver aí? A gente consegue ver uma curvas de assentamento da via férrea em função da passagem do tráfego acumulado ao longo do tempo. Então, a gente percebe aí que essa curva maior, aí mais acentuada, é basicamente a da camada de lastro. Então, o que acontece? Na medida em que os veículos ferroviários vão passando, a gente começa a ter, primeiro, um ligeiro spreading lateral, né? Um ligeiro afastamento, deformação lateral que gera algum desnivelamento. É sutil comparado ao desnivelamento vertical, mas é representativo, porque o nível de controle geométrico de uma via férrea é milimétrico, né? O que contém o trem na via é basicamente a altura do friso do rodeiro, que a gente está falando aí em coisa de 5 milímetros. Então, isso tem que ser muito bem controlado. Mas ela também pode ter deformações por degradação da própria camada de lastro, porque o que acontece? Na medida em que a gente vai ciclando, essas pedras elas podem ir se fragmentando, e isso vai gerando deformações, porque o índice de vazios vai aumentando, mas isso vai deformando. Então, a cada determinado número de passadas do eixo padrão ferroviário, a gente é obrigado a fazer uma intervenção que a gente chama de socaria, onde a gente introduz umas garras vibratórias, né? E através de movimentos de abertura, fechamento e de vibração, ela suspende a grade, ela fixa a grade por meio do boleto do trilho ali, daquela parte mais abaloada em cima do trilho, suspende aquilo ali e por baixo também, pelo patinho, ela agarra tudo aquilo, suspende, e introduz essas garras que vão vibrar ali e vão reposicionar o material para baixo dos dormentes e colocar a via de novo na cota correta. O problema é que esse processo de socaria, ele também ajuda na degradação, ele também contribui na degradação, ele acelera a degradação, porque
é uma operação ligeiramente agressiva, né? E essa aplicação em vias férreas, em geral, já é provavelmente uma das aplicações mais agressivas da rocha britada em toda a engenharia civil, né? E aí você ainda acelera esse processo com essa operação de socaria. De tal sorte que, logo depois da socaria, a gente restitui aqui uma condição satisfatória, mas ela volta a deformar com o tempo. E aí os intervalos de socaria que eu preciso fazer passam a ser cada vez menores, a tal ponto que chega uma hora que o lastro já pode estar tão degradado, que a gente chama de contaminado, né, colmatado, que ele já... E aí eu trouxe uma foto aqui de um exemplo de um lastro extremamente contaminado, extremamente colmatado, que mostra que ele já fica um pacote muito rígido, né? Então aquelas funções de amortecimento se perdem, né? E isso pode ocasionar, por exemplo, quebra de trilho, né? E vários outros problemas que acabam descarrilando o trem ou muitas vezes tombando uma composição, o que é muito indesejável. Quando chega nesse ponto, aí não tem jeito mais de fazer socaria. Aí a gente faz uma outra operação que a gente chama de desguarnecimento ou de reciclagem. E aí eu trouxe um exemplo aqui com um equipamento, que aí ele coleta todo esse material de lastro que está embaixo da grade, joga para dentro da máquina. Essa máquina ela tem um conjunto de peneiras, onde ela repeneira esse material, expurga o material fora da faixa especificada. Vocês estão vendo aqui que tem uma correia, ó, ele está jogando o material, está até formando uma berma lateral aqui, depois tem que recolher essa berma, porque muita gente não recolhe, e quando vem a chuva, esse material encharca e fica pesando no talude. Aí já é um outro problema geotécnico, que é o problema de estabilidade de talude. Mas, por hora, ele vai descartando na lateral e depois a equipe de manutenção tem que recolher. E aí ele, eventualmente, pode aproveitar alguma pedra que ficou retida na peneira que está dentro da especificação ainda. Ou, no processo de reciclagem, trocar o lastro todo por um lastro novo, né? Então, percebam que as camadas de sublastro e subleito, representadas naquele gráfico, se a gente fizer as intervenções no tempo certo, elas têm deformações plásticas muito pequenas. Elas operam para o tempo estimado de vida de 15 ou 20 anos, num regime quase que perfeitamente elástico. E aí, ao término do período de vida útil, 20 anos que seja, a gente vai lá e faz uma intervenção chamada de renovação. Mas a expectativa é que nesse período a gente não intervenha na camada de sublastro e de subleito. Só que se a gente não fizer essas intervenções no lastro no tempo certinho, a gente elas vão acelerar a plastificação das camadas de baixo, das camadas subjacentes, e a gente necessariamente vai ter que entrar com alguma intervenção nessas camadas de baixo, o que é extremamente indesejável, porque a intervenção nessa camada é uma operação de terraplenagem. A gente tem que entrar com escavadeira, caminhão, rolo compactador, né, espargidor de água, grade, e a via vai ficar inoperante. Ao passo que as intervenções no lastro são feitas com equipamentos de via que conseguem circular em cima dos trilhos e fazer as intervenções mecânicas necessárias sem desmontar a grade. Tá? Então é muito importante a camada de lastro nesse processo, porque ela regula toda a mecânica da via e todo o sistema de gerenciamento de manutenção da via. Tá? E, então isso é muito importante para garantir que esses materiais sejam corretamente selecionados, né, bem compatibilizados em termos de rigidez, para que a gente possa garantir intervenções mecânicas no tempo certo e não precise desmontar a grade prematuramente para ficar com aquela plataforma ali sem via férrea, sem eu poder operar, para ter que fazer uma operação de terraplenagem. Tá? Então, isso daqui eu acho que é talvez o slide aí mais importante, digamos assim, que seria interessante da gente reter aqui nessa nosso bate-papo. Pode passar, por favor, Juliane? Então, falando um pouco mais desse processo de degradação, eu trouxe aqui, olha, alguns exemplos de alguns estudiosos aí que militam nessa área e publicam artigos, etc. Por exemplo, essa turma aqui em 2017, o Kian, né, eles mediram esses índices de contaminação, então eles trouxeram aqui, mais à esquerda, aqui nessas curvas granulométricas, tem uma curva que é a curva original, né, extremamente bem monogranular,
E na medida em que vai degradando, ó, eles foram medindo a contaminação, e aqui a gente já tinha uma curva aqui, entre 0 e 40%, que já tinha uma contaminação significativa, até o ponto de chegar no índice de contaminação aqui de 39, né, praticamente 40. E aí considera-se que já está no fim da vida útil. Perceba aqui o nível de empacotamento dessa camada. Né? A gente não tem mais praticamente espaço vazio. Todo o vazio está preenchido com fino. E mais, na medida em que essa degradação vai aumentando, as partículas maiores elas começam a se afastar. E a gente sabe da mecânica dos solos que um meio particulado ele oferece resistência por contato grão a grão. Quando a gente começa a ter um empacotamento desse muito fino, essas partículas maiores, que proporcionam uma resistência ao cisalhamento adequada para essa camada, elas já não têm contato umas com as outras, muitas vezes. E, ao mesmo tempo, a deformabilidade, ela já deformou muito plasticamente e ela já não tem mais resiliência, ela não consegue funcionar como uma espécie de camada de amortecimento. Tá? É só um exemplo aí de um estudo. Eu trouxe também um outro exemplo aqui, daquela turma do professor Budima, lá da Austrália. Eles fizeram um estudo interessante que no aparato experimental deles, eles ciclavam carga num modelo físico, e aí eles identificaram zonas diferentes do lastro e pintaram essas pedras individualmente, com cores distintas. Então, essa camada mais próxima do dormente aqui, vamos pintar de azul, aqui mais embaixo de verde, essa zona aqui lateral de vermelho. E aí, ao final da ciclagem, obviamente que isso se misturou, né, mas aí eles recuperavam esse lastro e eles conseguiam separar por cores e medir a quebra em cada zona, né, e tentar mensurar isso. Olha, então essa zona aqui degrada mais, essa menos. Então, também eu achei um estudo bem interessante aí, é um estudo basicamente experimental, né, essencialmente experimental. Pode passar, por gentileza, Juliano? Então, tudo isso são estudos que são desenvolvidos para tentar avaliar a qualidade desse material. Agora, quais aspectos que influenciam na qualidade disso? Que influenciam na geomecânica do lastro? Né? O lastro ele vai ter uma melhor ou uma pior resposta consoante o quê? Né? Então, a gente já falou aí do carregamento. Obviamente, se a gente aumenta o nível de carregamento, eu vou degradar mais. Se eu aumento a tensão de confinamento, isso ajuda. O número de ciclos, né? Quanto mais tempo eu estou operando, maior vai ser a degradação. Por isso que eu faço aqueles ciclos de socaria e, eventualmente, de desguarnecimento num estágio de final de vida útil. O histórico de tensões, né? Se ele já experimentou tensões maiores anteriormente, enfim, a frequência em vias de alta velocidade, quando a frequência é muito elevada. Falamos um pouco das características do lastro enquanto um conjunto de grãos, né? Falamos aqui da distribuição granulométrica, da compacidade, né? Quanto mais compacto, menor o índice de vazios, melhor a estabilidade. E não chegamos a comentar, falamos alguma coisa da presença de água, que é alguma coisa extremamente indesejável, né? Por isso que ele tem que ter uma alta permeabilidade. Agora, muitos pesquisadores têm migrado para estudar agora, têm evoluído para tentar entender como que é o comportamento individual das partículas e como que isso pode influenciar o comportamento do pacote de lastro como um todo. E aí tem a questão da origem, da resistência dos grãos, né? Qual que é a rocha, né? Qual que é o material que constitui aquelas pedras, né? O tamanho das partículas influencia, e a morfologia, né? Que basicamente são aspectos de forma das partículas. Pode passar, por gentileza, Juliane? Então, falando um pouco dessa forma das partículas, né? Então, essa degradação do lastro ela gera deformações permanentes, e esse comportamento é fortemente influenciado por esses aspectos geométricos dos grãos. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui um exemplo de um arranjo lamelar nesse desenho aí, ó, e de um arranjo mais cúbico ou angular. Então, percebam que se a gente dispõe isso logo após a construção, num empacotamento com grãos lamelares, fica uma estrutura mais dispersa, né? Mas a tendência é que durante a ciclagem, esses grãos mais lamelares, eles comecem a se orientar segundo a dimensão de maior extensão. Isso é indesejável por dois aspectos. Primeiro, que sob um carregamento axial nessa partícula, ela vai quebrar muito facilmente.
E segundo que essa orientação, segundo um plano, isso pode definir um plano preferencial de ruptura, né? Eu posso ter um deslizamento por critério de Mohr Coulomb, né? Por atrito relativo de partículas. Então, em geral, essas partículas lamelares são indesejáveis, né? Vocês viram lá nas especificações dos parâmetros índices. A gente especifica no Brasil partículas cúbicas. E, de preferência, com ângulos, com arestas vivas nessas partículas. Por isso que a gente especifica que o lastro tem que ser recém-britado. A gente evita aproveitar muitas partículas, porque vocês viram no desguarnecimento lá que ele repeneira e eventualmente aproveita algumas. Por que não aproveita toda? Porque pode estar com um desgaste muito grande, a partícula pode estar muito polida, também não é interessante. Então, nesse empacotamento, a gente não percebe uma distinção muito grande durante a operação, do fim da fase de construção para a operação. Obviamente que vai ter uma densificação, uma redução de índice de vazios, mas a disposição relativa dos grãos não deve mudar consideravelmente, né? Óbvio que com o tempo isso vai se degradar, né? Nada é eterno no universo, mas é um arranjo, digamos assim, que atende melhor as expectativas para o qual aquela estrutura foi projetada. E quais são essas variáveis morfológicas, né? Quando a gente fala de forma, do que exatamente que a gente está falando? Isso não é consenso de forma generalizada entre os estudiosos, né? Alguns estudiosos definem dois, índice de forma, índice de achatamento, por exemplo. Outros definem 4. Mas hoje a gente percebe na maioria das publicações, dos estudos que vêm sendo realizados, que está se convergindo para 3 variáveis aí, né? 3 parâmetros que definem, digamos assim, a morfologia de uma partícula. Pode ser de lastro, mas pode ser de areia, por exemplo. A turma lá da mecânica dos solos, que estuda liquefação, por exemplo, tem alguns estudos muito interessantes que tentam correlacionar suscetibilidade à liquefação com aspectos morfológicos dos grãos, né? Mas o nosso caso aqui é ferrovia, então a gente está preocupado com o grão do lastro. E essas 3 variáveis que são muito aceitas hoje em dia, é basicamente a esfericidade, a angularidade e a textura superficial. A esfericidade é o quanto que essa partícula se aproxima de uma forma aproximadamente esférica. A angularidade é a presença de arestas vivas, né, de quinas aí, que interferem inclusive na forma geral. E a textura superficial é aquela condição textural ali de rugosidade da superfície, mas tomada numa escala tão pequena que não chega a influenciar a forma geral do grão. Normalmente ela é tomada por microscopia. Tá bom? Pode passar, por favor, Juliane. E aí, como que isso era feito antigamente? Isso era feito por amostragem, né? A gente pegava um paquímetro e media, basicamente, as 3 dimensões principais de uma partícula. A maior, a menor e alguma intermediária. Entrava ali em algumas equações e calculava esses índices. Porém, a gente tem evoluído muito nesses aspectos hoje em dia. E aí eu trouxe um exemplo de um estudo que eu tive a oportunidade de conduzir na época do doutorado, inclusive, usando esse equipamento aí, que é o IMS. Então, a gente tem evoluído muito no sentido de gerar imageamento de partículas. Com isso, o que a gente consegue? A gente consegue, por exemplo, num corpo de prova, para um ensaio laboratorial, não fazer um ou outro, mas fazer o imageamento completo de todas as partículas daquele corpo de prova, né? Então, isso é de um valor enorme, né? Eu ganho muito mais, sem contar a assertividade. E aí a gente tem equipamentos próprios desenvolvidos para isso, com algoritmos para cálculo desses parâmetros, dessas variáveis, desenvolvidos especificamente para cada um desses equipamentos. Esse equipamento, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, é o IMS-2, ele é um equipamento desenvolvido na Universidade de Illinois, mas ele é de propriedade da COP, na UFRJ. E na época eu consegui um acesso lá para poder fazer uns ensaios nesse equipamento. Na verdade, a gente queria comparar 2 materiais distintos, né, em termos de aspectos morfológicos. E aí a gente percebeu que a esfericidade e a textura, elas não eram visivelmente características distintivas entre esses materiais, mas a angularidade sim. E nessas imagens bidimensionais isso fica visível, né? A gente percebe que esse grão de cima aqui, chamado ASIC,
ele tem arestas muito mais vivas do que um grão de granito, que tem, me parece ser bem mais polido, né? Agora a gente tem outras técnicas, por exemplo, que usa imageamento tridimensional, né? Tem uns colegas lá em Portugal, lá do LINEC, que faziam isso com câmeras fotográficas estrategicamente posicionadas, onde eles conseguiam, em alta resolução, mapear toda a superfície de partículas, né? E vários outros equipamentos. E isso daqui, percebam que tem uma gama de aplicações muito interessante. Por quê? A gente pode comparar, por exemplo, aspectos morfológicos de materiais distintos, né? A gente pode depois submeter esses materiais a ensaios cíclicos para avaliar o nível de degradação e depois voltar a fazer o imageamento nessas partículas remanescentes dos ensaios para ver como que essa ciclagem alterou os aspectos morfológicos, né? E mais, a gente pode usar esse processo de imageamento para gerar partículas muito mais representativas de partículas reais, para a gente carregar em modelos de elementos discretos, que a gente conversou lá atrás, né? Então, isso daqui hoje tá muito em voga, tem muita coisa sendo publicada nessa linha, é uma linha muito forte de estudo nessa área de lastro ferroviário. Pode passar, por gentileza, Juliana? E aqui eu trouxe alguns exemplos de outros equipamentos aí para esse fim, não vou entrar em detalhe, é só para vocês perceberem que essa coisa está forte, né? Olha a quantidade de gente que tem desenvolvido equipamento, desenvolvido aplicações para estudar esses aspectos, digamos assim, microestruturais, né? A nível da partícula, né? E correlacionar com o comportamento em macroescala. Tá certo? Pode passar, por gentileza. Agora, é óbvio que esse comportamento essa morfologia ela vai ser tão mais eficaz, desculpa, ela não joga sozinha nessa conversa, né? Eu preciso garantir também uma certa resistência dessa partícula ao esmagamento ou à ruptura. Então, o que acontece? Quando a gente tem partículas muito angulosas, é óbvio que a gente vai ter o desenvolvimento de tensões interparticulares maiores, né? Porque eu tenho área de contato menor e eu vou ter maior desenvolvimento de mais tensão. Então, para garantir que eu não vá ter quebra de canto nessas partículas e isso ser uma fonte adicional de contaminação e degradação do lastro, né? Ou seja, o que era uma mais-valia, uma vantagem, né? Que era ter partículas mais angulosas para aumentar o imbricamento, aumentar o atrito entre os grãos e, consecutivamente, a resistência daquele pacote, menor deformabilidade, pode ser uma desvantagem na medida em que eu tenho níveis de tensão de contato maiores. Eu lembro que o Paulo até me explicava muito essas coisas na época lá em Portugal. Eu sou muito grato, inclusive, a ele, porque eu comecei a ler um bocado sobre essas coisas em função de questões que a gente conversava. E aí, se essas partículas têm angularidades maiores, a gente tem que tentar garantir que o estado de tensão induzido ali não vai levar à degradação pela quebra de canto. Então, é muito importante também entender a resistência desses grãos ao esmagamento ou à compressão axial. E aí a gente também fez algumas comparações desses materiais, dos mesmos materiais que a gente estudou a questão morfológica, para verificar como que eles se comportavam em termos de crush, né, em termos de esmagamento, um em relação ao outro. Pode passar, Juliane, por gentileza. Mas isso tudo é em microescala, é a nível da partícula. E a nível do agregado como um todo? Como que a gente pode estudar o comportamento mecânico? Aí é similar como a gente faz para solo. A gente pode usar, por exemplo, um ensaio triaxial, né? Óbvio que as dimensões não são as mesmas. E nesse ensaio triaxial, a gente tenta reproduzir o estado de tensão de uma via férrea. Ele pode ser feito em condição axissimétrica, né, como a gente faz normalmente em alguns estudos para solos, onde a tensão principal intermediária é igual à tensão principal menor, sigma 2 é igual a sigma 3. Ou a gente pode partir para um ensaio triaxial verdadeiro, onde as três tensões principais são diferentes. Olhem aí, por exemplo, eu trouxe essa imagem que é do laboratório lá da equipe do professor Budima, na Austrália, na Universidade de Wollongong. Eu tive um colega, inclusive, daí do Rio de Janeiro, da PUC do Rio, que passou uns bons meses lá fazendo ensaio, trouxe um tanto de foto e
e novidade para a gente, né? Mas esses arranjos triaxiais é para estudar o comportamento de um elemento que espera-se representativo da massa de lastro. Essa é a concepção, né, de estudos de solo, por exemplo. A gente quer estudar um elemento representativo. E, eventualmente, depois de calibrar as condições de contorno, extrapolar os parâmetros obtidos para o comportamento daquela camada. Mas a gente pode fazer o seguinte, não, então eu não quero estudar isso, quero estudar o comportamento da via como um todo. E aí, eventualmente, a resposta que o lastro me proporcionar, eu consigo capturar também. De imediato, a melhor forma de fazer isso é instrumentar uma via férrea em operação. É a condição mais, obviamente, próxima da realidade. O problema é que isso nem sempre é simples. Existem muitas iniciativas interessantíssimas, de muito sucesso, mas não é fácil, principalmente porque é difícil obter janela para instalar instrumentação, obter leitura, porque as vias elas não estão lá exclusivamente para fazer estudo, elas têm que operar, elas têm que passar passageiros e carga, enfim. Então, alguns estudiosos têm feito o quê? Levado a via, ou pelo menos um pedaço, obviamente, dela, para dentro do laboratório, na forma de modelos físicos. Aí eu trouxe um exemplo aqui de um modelo físico da Universidade de Illinois, que um colega brasileiro estava fazendo mestrado lá e tirou uma foto desse modelo e mandou para a gente. Percebam que aqui, inclusive, a forma de transferência de esforços, né, de carga, eles tentam aplicar carga não com um atuador vertical, mas com a passagem de um rodeiro vibrando a uma dada frequência, né? Aqui eu trouxe ainda um modelo do LINEC, lá em Portugal, que essa foto eu mesmo tive a oportunidade de tirar numa visita lá. Aí eles aplicam carga vertical, mas aí eles têm um modelo da via como um todo, um sistema de reação, enfim. E aqui um outro modelo que eu considero um dos mais desenvolvidos do mundo, né? Se não o mais desenvolvido, que é o modelo do SEDEX, em Madrid, na Espanha. Olha o tamanho desse modelo, né? Olha o tamanho dos engenheiros que trabalham lá, né? Então, esse modelo é um modelo em escala real, aí, de grande porte, construído com verba da União Europeia, principalmente para simular comportamento de alta velocidade, né? Então, ele tem atuadores assíncronos, né? Que simulam a passagem dos comboios aí. É muito interessante. Pode passar, por gentileza, Juliano? E aí uma ligeira observação que eu fiz que é esse problema de escala, né? O tamanho das pedras é muito grande, então para a gente levar isso para corpos de prova em condição axissimétrica é uma complicação. Então e isso eleva muito o custo, principalmente do sistema de atuador de carga hidráulica, que aumenta exponencialmente. Então, uma técnica que tem sido muito usada, não é consenso. Alguns pesquisadores militam a favor, outros nem tanto, mas vários estudos muito recentes têm mostrado que essa técnica é um expediente válido, né? Tem mostrado bons resultados, desde que a morfologia em escala reduzida, que é a redução de escala técnica, né? Eu falei do nome, que é basicamente transladar a curva do lastro em escala real numa dada redução de escala. E a gente tem o mesmo coeficiente de uniformidade, coeficiente de curvatura, obviamente com grãos menores, para poder enquadrar nesses critérios aqui do diâmetro máximo da partícula em relação ao diâmetro do corpo de prova. O diâmetro, entre altura e diâmetro, isso daí é 2, isso é quase universal, né? Aquele critério do Bishop, que vale para solos também. Então, essa técnica que a gente chama de redução de escala por graduação paralela, a gente translada a curva granulométrica para poder moldar corpos de prova menores. Aqui eu trouxe um exemplo de redução de escala de 1 para 2 e de 1 para 2,5, né? Foram duas escalas que eu trabalhei na época, mas com os mesmos coeficientes aí de curvatura e uniformidade. E muito importante nesse processo de decalagem, né, que a gente chama, é a manutenção da morfologia dos grãos. Tem muita pesquisa nessa linha também, gente. Muito artigo que tem saído muito interessante, que avalia os efeitos de decalagem e mostram que quando a gente mantém na curva granulométrica reduzida com grãos menores uma morfologia das partículas muito próxima da mesma morfologia que se tinha nas partículas grandes, os resultados são muito interessantes. Isso nem sempre é fácil, né? Mas é possível. Tá? Pode passar, por gentileza.
E aí, pode passar, por favor? E aí, o que a gente obtém desses ensaios? Basicamente, aqui, curva de tensão, deformação, né? Aqui eu trouxe uma outra curva também de tensão, desvio com a deformação axial. A gente percebe, ó, que o material ele vai enrijecendo com o tempo, né? Na medida em que a gente vai ciclando carga, isso daqui são curvas reais de ensaios laboratoriais, a gente percebe que o comportamento não é perfeitamente elástico, né? Na medida em que a gente vai ciclando carga, ele acumula uma parcela de deformação permanente, né? E ele vai enrijecendo, né? Na medida em que ele vai reduzindo isso de vazios e o imbricamento vai aumentando, tá? E aí a gente pode fazer basicamente nessas câmeras vários testes. A gente pode conduzir, por exemplo, ensaios monotônicos, né? Que são os ensaios iguais aos de solo para obter parâmetros, por exemplo, de resistência, ângulo de atrito e etc. Como a gente pode desenvolver ensaios de módulo de resiliência, onde a gente vai variar o estado de tensão em ciclos relativamente curtos de aplicação de carga, 100 ciclos de um estado de tensão, depois eu aumento para um estado de tensão superior e faço mais 100 ciclos, e assim sucessivamente. E depois a gente obtém um padrão de variação do módulo em função da variação do estado de tensão, visto que a gente alterou o estado de tensão na ciclagem. E tem ainda um outro tipo de ensaio, que é o de deformação permanente, de longo prazo, onde a gente quer avaliar sob o mesmo estado de tensão como que esse material se comporta ao longo de, sei lá, 1 milhão de ciclos. Como que vai ser a degradação? Então, existem diferentes tipos de ensaio dentro dessa concepção triaxial, por exemplo, que podem ser realizados. Pode passar, por gentileza, Juliane? Aqui eu trouxe alguns exemplos, de novo, comparando aqueles dois materiais que eu estudei. Aqui um exemplo de ensaio em cima, aqui em azul e vermelho, um exemplo de ensaio de módulo, né? E aí o mesmo ensaio, um material e outro, os dois ensaios plotados nas mesmas curvas, só que um foi plotado um módulo em função da tensão de confinamento, o outro em função da tensão de desvio. E a gente percebe aqui que os enquadramentos de regressão foram até razoáveis com relação à tensão de desvio, mas olha a tensão confinante, como o R2 é muito superior. Isso mostra que esse modelo baseado na tensão de confinamento é muito mais representativo para esses materiais do que, por exemplo, em relação à tensão de desvio. Existem outros modelos, mas eu acho que, para lastro, particularmente, esse modelo é um modelo satisfatório. Ó. E aí eu trouxe ele em destaque, aí, que seria a variação do módulo em relação, que seria o K1 vezes o sigma 3 elevado a K2, é um modelo bem conhecido. O outro, e nós testamos vários modelos, e esse foi o que deu o melhor enquadramento. O outro aqui é um modelo de deformação permanente, ó. A gente compara os dois materiais em longos ciclos e avalia a tendência deles estabilizar as deformações permanentes depois de um certo número de ciclos. Esse é um comportamento chamado de shakedown, né? E é um fenômeno que ocorre onde a gente deixa de ter plastificação e o material entra em um regime, ele tem alto enrijecimento inicial, mas depois ele entra num regime quase elástico, vamos dizer assim. E é extremamente desejável para os materiais. E é o que mostra essa curva do lado, né? A tendência de entrada em shakedown, quando o incremento de deformação por ciclo se aproxima da ordem de 10 a menos 7 milímetros. Né? E aí testamos isso para vários modelos de deformação permanente, mais simples, eu diria, né? Não chegamos a testar para os mais complexos, porque a gente não tinha parâmetro experimental para testar os mais complexos. Mas esse modelo aí dessa turma francesa, aí, o do Pout, foi um modelo que gerou um excelente enquadramento. Ele tem basicamente 3 parâmetros experimentais aí, e não é à toa aí, porque além do número de ciclos, ele carrega aí o estado de tensão, né, de ciclagem. Então, eu acho que é um bom modelo para, digamos assim, como um ponto de partida para quem quiser estudar modelos constitutivos de deformação permanente com mais critério. Pode passar, Juliane? Pode passar, por gentileza? Digamos, as variações na curva granulométrica, ó, eu trouxe aqui um exemplo de um material e de outro, um está em azul e um está em vermelho, exemplo muito simples, e tem várias técnicas também para isso. Eu trouxe uma técnica muito simples, já bem consagrada e relativamente simples, baseada em peneiramento,
né, onde a gente consegue medir a variação granulométrica, e aqui eu tentei mostrar aqui que um dos materiais, olha, o nível de desacoplamento em relação à curva granulométrica original é muito maior no material vermelho do que no material azul, né? E aqui a gente quantifica isso por esse índice BG, que é o Breakage Index, né, o índice de quebra de Marshall, que na verdade ele desenvolveu muito mais para as barragens de enrocamento, né? E o pessoal de lastro pegou emprestado. Apesar de já ter outras formas de medir mais modernas, inclusive por imagiamento, tá? Mas é uma forma simples e foi efetiva. Aqui um exemplo raro que a gente conseguiu obter lá de quebra completa de grãos. Normalmente, para esses níveis de carga, a gente percebe mais a desgaste superficial. Essa quebra, assim, no meio, ela está muito mais associada à alta frequência, ou seja, carregamento de trens de alta velocidade, mas mesmo assim, a gente conseguiu resgatar ali alguns casos. Pode passar, por gentileza, Juliane? Pode passar. E no final aqui a gente pode obter parâmetros para uma modelagem numérica, né? Eu trouxe também aqui um exemplo muito simples de um modelo, tem alguma complexidade geométrica por ser tridimensional e etc., mas em termos de modelo constitutivo, é basicamente um carregamento estático, né? Onde a gente queria verificar como que esses distintos materiais responderiam em termos de deslocamento, de momento fletor, para comparar com as restrições normativas a esses parâmetros e ver até que nível um material poderia ser usado, o outro. Depois a gente aumentava a carga do modelo para ver se era substancial o incremento, por exemplo, de deslocamento ao nível do trilho. Enfim, isso tudo, toda essa parte experimental depois pode ser utilizada para estudos numéricos, onde a gente vai avaliar esse comportamento no nível de carregamento que a gente quer. Pode passar, por gentileza? E aí, finalmente, gente, a gente conversou aqui basicamente sobre o lastro, porque como eu mostrei, tentei mostrar aqui, a gente percebe que é o elemento lá na via férrea que mais contribui para a resposta mecânica dessa estrutura via férrea, né, como um todo. Mas existem as outras camadas, né, de geomateriais que são materiais de comportamento geotécnico também, né? E que a gente teria que talvez agendar um outro bate-papo para entrar na conversa deles, né? Aí a gente tem, por exemplo, o sublastro, que a gente tem que especificar, por exemplo, critérios de filtro, similar àqueles critérios usados para barragem, né? Ele tem que permitir drenagem, mas ele tem que dar uma boa transição entre o material do subleito e o lastro para não permitir comatação. Aí no Brasil a gente tem material laterítico, a gente tem a experiência do material laterítico, que é um material de excelente comportamento mecânico, mas com baixa permeabilidade, né, e que não tem nos países de clima temperado. Daí eles terem que ter muito cuidado com esse critério de filtro, coisa que a gente, da experiência prática ferroviária brasileira, a gente acaba, quando usando material laterítico, não tendo que dispensar tanta atenção assim para esses critérios de filtro. E aí é uma conversa longa. Poderíamos falar também do subleito, né, como que são os critérios para subleito. Se for numa seção em aterro, a gente tem ali um reforço na camada final, os últimos 1 metro ou 1,5 metro, a gente compacta com níveis mais restritivos de energia de compactação. Se for numa seção em corte, algum nível de rebaixamento para depois reforçar, e por aí vai, camadas de reforço, enfim. Então, gente, pode passar, Juliane? Eu acho até que eu me alonguei demais, eu peço desculpa, eu acho que eu extrapolei completamente qualquer nível de prazo que deva ter, mas eu queria só falar que, assim, nos últimos, para encerrar, chamar a atenção que nos últimos 20 a 30 anos, esse aumento de carga por eixo de velocidade tem imposto abordagens muito mais rigorosas na compreensão da via férrea, com a introdução dos geotécnicos nessa área de aplicação, tá? Que o lastro, como vocês viram, é essa camada que mais influencia o comportamento da via, né? A esses aspectos acrescenta-se essa acentuada evolução e popularização de capacidade computacional, e aí tem surgido métodos numéricos inovadores, ferramentas de instrumentação e monitoramento da via, técnicas para correlacionar aspectos microestruturais de partículas com comportamento em macroescala. Então, isso tudo são coisas que eu quis trazer para cá, para dar digamos assim, um overview geral do que é esse campo de aplicação da geotecnia nas vias férreas, e mostrar para vocês que esse é um cenário que descortina um campo amplo de aplicação aí para engenheiros
jovens aí que queiram militar nessa área. Eu acho que o Brasil precisa disso e acho que é uma área em franco desenvolvimento e tem muita oportunidade, tá? Particularmente eu vejo muita oportunidade. Então, pode passar, Juliane. É isso, eu deixo o meu contato aí, fiquem à vontade, foi um grande prazer. Eu peço realmente extrema desculpa, eu tentei reduzir essa apresentação, mas eu sei que é um tema que às vezes eu acabo me envolvendo e é isso, gente. Agradeço muito a atenção de vocês e peço desculpa se eu me estendi um bocado. Que é isso, a gente que agradece muito essa cabeça incrível. Extrapolou só uns minutinhos, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Então, em nome da comissão, a gente gostaria de agradecer. Né, essa foi a nossa última palestra. Ainda tem algumas perguntinhas aqui no chat, se eu puder ler para o senhor responder. Claro, um prazer. Então, o Matheus perguntou que, na verdade, ele falou um pouquinho antes, que nas ferrovias o nível dos trilhos é uma coisa muito importante e o índice de recalque deve ser quase nulo. Levando isso em conta nos trilhos que são usados para cargas pesadas, o mapeamento do solo e seu reforço tem um tratamento especial ou um método específico para sua construção? Tem. Em vias Hall, essa preocupação é muito premente. E a gente tem alguns requisitos que diferem um pouco de uma via convencional. Para já, a gente poderia falar na bitola, que é a distância, a abertura entre os dois trilhos. Né? Não é muito interessante operar vias heavy haul com bitola, por exemplo, estreita, que é aquela bitola métrica. Apesar da Vitória Minas operar com carga elevada e ter bitola métrica. Mas, via de regra, é melhor que seja aquela bitola lá. Nem a bitola estándar não é muito desejável. Por exemplo, em Carajás e na MRS, a gente opera com bitola de 1,60, já pensando em cargas maiores. Né? As especificações, por exemplo, de compactação das camadas de subleito, de reforço, elas são mais criteriosas, sim. E a própria definição do lastro, o tipo de trilho que é usado, é um trilho muito mais robusto. No Brasil, por exemplo, a gente usa o TR-68, que tem 68 quilos por metro. Né? Lá fora, geralmente, eles utilizam o IC60 ou um superior. Né? O lastro, a gente busca uma granulometria mais extensa para proporcionar um imbricamento maior. Então, tudo isso é pensando nesses aspectos. Agora, a gente sabe que é um regime de operação muito agressivo, né? E que se a gente não tiver um sistema de gerenciamento de manutenção muito adequado, não tem mágica, né? A gente tem que ter um acompanhamento constante, uma atenção muito grande. Excelente pergunta, obrigado aí. Eu acho que me deu até a oportunidade de falar um pouquinho do trilho e do... Muito boa pergunta. É diferente. O nível de projeto, um projeto heavy haul, os cuidados são bem maiores, não há dúvida. O Matheus também perguntou, falou que ele gostaria de saber um pouco sobre trilhos de suspensão magnética, se já existem no Brasil ou se já tem estudos para implantação, e se há algum tratamento peculiar com a base no solo em que a via vai ficar. Olha, eu imagino que ele esteja falando tipo um maglev, né, que é onde, na verdade, não há contato do veículo com a infraestrutura, né, porque, na verdade, existe um ímã ali onde ele repele o contato. E, ao mesmo tempo, é até interessante isso, porque eu tenho uma seção que mostra isso, ele tem assim um gancho pegando por cima do veículo, que também tem uma menor, para não deixar também o veículo subir muito. Então, ele tem um ímã na parte de baixo e outro na parte de cima, que mantém ali ele numa zona operacional. Nós não temos no Brasil isso operando. O que eu conheço, e se eu não me engano, tem uma iniciativa na COP, na UFRJ, eles tinham um grupo de pesquisa lá no Departamento de Engenharia Mecânica e que chegaram, inclusive, a implementar um veículo experimental bem pequenininho rodando lá no campus. Depois, quem tiver curiosidade, eu acho que vale a pena pesquisar alguma coisa disso, lá no campus da UFRJ, ali na Ilha do Fundão. Eu tinha até que visitar, mas ainda não deu. Aí veio o Covid, mas me mandaram uma foto, se não me falha a memória. Tem alguma coisa, e eles têm esse grupo de trabalho lá. Tá?
do ponto de vista de implicações disso na infraestrutura, eu acredito que seja muito positivo, né? Porque a gente não tem carregamento direto, né? E a infraestrutura é toda pensada muito mais para comportar todo esse aparato magnético, em termos de cabeamento, de ímãs, etc., do que propriamente para suportar carga elevada, né? É uma outra concepção, não há dúvida. Eu não tenho experiência com esse tipo de projeto, até por não ter tido a oportunidade de trabalhar num projeto desses, mas eu acredito que a infraestrutura deve ser toda pensada de forma diferente. É outra filosofia, não tão muito preocupado com carga, mas na estruturação disso. Olha, teve até que um colega colocou aqui, o maglev cobra funcionando no fundão. Viu só? Eu não estou mentindo. Nossa, que legal ver, né, essas iniciativas partindo assim das universidades, é muito interessante. E eu Você imagino até que a Desculpa, questão de... Luísa. Ih, tá travando um pouquinho, acho que eu te interrompi. Não, vocês estão relativamente próximos aí, e de repente, quando tiver a oportunidade de ir lá no Rio, dá um pulinho lá no fundão para conhecer o Cobra. Muito bom. E tem mais uma perguntinha aqui no chat. O Carlos Roberto perguntou se podemos considerar como granulometria média da brita entre o número 2 e 3 até pedra de mão. Não, assim, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. É porque quando a gente compra brita nas pedreiras, existem algumas nomenclaturas de brita 2, brita 3, pedra de mão, não sei o quê. Não é isso? Essa nomenclatura, o que a gente tem que garantir é o enquadramento dentro das faixas. Se a gente for pegar a faixa tipo A brasileira, a brita 3, eu vou responder baseado na vivência, mas essa resposta ela não é rigorosa do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, é garantir o enquadramento nas faixas. E essa associação comercial que as pedreiras fazem, principalmente para outros tipos de aplicação, como concreto, né, para mistura betuminosa, não é necessariamente a que a gente precisa para vias férreas. E aí existem pedreiras específicas que produzem para vias férreas, e aí sim é dentro delas que a gente tem que comprar. E a gente negocia, se a gente quer, olha, eu preciso desse tipo de faixa, vou comprar uma quantidade imensa. Elas reprogramam as pedreiras dela. Mas, do ponto de vista prático, para tentar ajudar ele, a Brita 3 dá um enquadramento relativamente bom nos fusos tipo A da norma brasileira. Tá? Se fugir, foge pouca coisa ali no ramo inferior. Mas isso é fácil de testar. É só ele pegar a granulometria da Brita 3 e tentar encaixar aí, usando o Excel, nesses fusos que ele vai ver. Eu acho que eu fiz uma coisa parecida no passado e dá um enquadramento bem interessante. Assim. Muito obrigada, professor. Vou conferir se alguém aqui falou mais alguma coisa. Acho que não. Então é isso, eu queria agradecer de novo, né, a presença, a disponibilidade em responder as perguntas também. É muito importante para a gente ter essa abertura para ter mais informação. E é isso. A gente encerra aqui a última palestra do evento, mas a gente ainda vai realizar agora 2 sorteios, o que já estava programado para realizar agora mesmo, e o que era antes da sua palestra, porque a gente resolveu dar um intervalinho para o pessoal, porque as palestras de antes atrasaram. E aí a gente vai realizar esses sorteios agora. Só aproveitar aqui, Bruno, muito obrigada, né? Novamente agradecer por estar aqui, né, se disponibilizando. E peço sua ajuda para o sorteio. Vou pedir a ajuda do Bruno, do Paulo Mais, se vocês puderem. Cada um vai falar um número aí pra gente. Bruno, você pode falar um número entre os 5 e os 61. Olha, complicado. Quero ver se eu acertar você, Juliane. Vamos dizer que é marmelada. Aí a gente sorteia de novo. Então eu vou colocar aqui o número 43. 43. E Paulo Maia, por favor, você pode falar outro número?
Olha, Juliana, o meu número eu não sei, mas eu posso chutar um número aqui, entendeu? Se eu Chuta um número. Vamos O do lá, Bruno vamos lá. gente, minha memória tá péssima, calma. De quanto a quanto mesmo? Do 5 ao 61. 25. Vamos ver. Aí, pode voltar a lista, Stephanie. 25, Carlos Roberto. Carlos Roberto tá aí. Ah, Carlos Roberto ali, ó. Câmera ligada. Precisa nem comprovar, né, Carlos? E o número do Bruno, que eu esqueci. Bruno, qual foi o número? 43. 43. Queria ver se eu tivesse esquecido. O 43 estava pulando de alegria aí. Eu não tô conseguindo ver, gente. Ah, Josué Coutinho. Josué Coutinho ganhou. Gente, pela ordem que a gente colocou lá no Instagram, quem quiser depois pode conferir. O José Coutinho, então, né, que a gente pediu o número do Bruno, foi o livro. Quem quiser depois pode ter acesso. E o Carlos, como foi o segundo sorteio, né, vai ganhar a agenda mais um copo personalizado da Engenharia Civil. Gente, é isso. Agora vamos fazer o encerramento aqui rapidinho. Queria convidar a Mariana, vice-presidente, e o Paulo Maia também, né, que ele vai dar uma palavrinha, mas vamos ser super rápidos, só para encerrar mesmo o evento. Boa noite, gente, primeiramente. Foram 4 dias de evento, 9 palestras, 2 minicursos, uma mesa redonda e 5 sorteios. Esse foi o nosso 21º ENGE Civil. A gente gostaria de agradecer primeiramente a todos que nos ajudaram e acreditaram nesse processo. Depois de 20 edições presenciais, fazer um evento totalmente online não foi nada fácil, foi muito arriscado e desafiador para todos nós. Porém, nos trouxe possibilidades que, num evento presencial, a gente não teria, como reunir palestrantes incríveis de outros estados e também conseguir alcançar um público de participantes também de outros estados, cidades e de outras universidades. Isso nos deixa muito orgulhosos de que fizemos a escolha certa e investir nesse evento. A gente gostaria de agradecer primeiramente ao ENF, que nos apoiou durante toda a organização. Agradecemos também aos nossos professores, que tanto nos ajudaram, também prestigiaram o nosso evento. Em especial, a gente queria agradecer ao Dilmar, ao Guilherme, ao professor Paulo Maia, nosso coordenador, e ao Fernando Saboia, que nos presentearam com brilhantes indicações de palestrantes. Queremos agradecer também a Marisa, que, representando o CREA Rio, nos ajudou muito em muitas etapas do nosso evento. E gostaríamos também de agradecer ao nosso parceiro, a Ginead, que vai disponibilizar um cupom de 20% de desconto para todos os nossos palestrantes. E vocês vão receber, para os nossos participantes, desculpa, vocês vão receber ainda hoje, no e-mail de vocês, o cupom de desconto. Agradeço também a Geralda Teodoro Lara, que nos ajudou muito nos bastidores do nosso evento, e também a comissão organizadora, principalmente, que trabalhou muito para que esse evento pudesse acontecer e acontecer da melhor maneira possível. Por último, mas não menos importante, a gente queria agradecer a todo mundo que se inscreveu e confiou na gente. Isso não teria sido possível sem vocês. O nosso muito obrigado e nosso eterno agradecimento a todos vocês que fizeram parte desse evento. Eu declaro agora com o coração já morrendo de saudade, encerrado oficialmente o nosso 21º ENGE Civil. Paulo Maia, se você quiser dar uma palavrinha. Cadê Paulo Maia? Se eu puder falar alguma coisa, eu falo, né? Pode falar. Tão breve assim, mas obrigado, Juliana, pela palavra. Bom, eu diria que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar toda a programação do evento, que, a meu ver, foi excepcional, muito bem administrada e conduzida pela comissão organizadora, né? Eu acho que eu assisti todas as palestras, do início ao final, inclusive eu fiquei até um pouco mais para ver quem é que ficava ali pendurado na conexão, né? Assim, eu vou dizer para vocês que foi simplesmente um sucesso o evento de vocês, com um nível comparável a alguns eventos que a gente vê
em nível nacional, né? De grande porte, inclusive. A gente pode dizer com certeza que, sem a menor sombra de dúvidas, foi um dos melhores ENGEs que a Civil já fez, né? Não só pela qualidade aí da programação, mas também pela qualidade dos palestrantes. A gente teve oportunidade de ver pessoas incríveis falando, né? Hoje, por exemplo, só hoje, né? Sem considerar os outros. Hoje a gente teve representante, engenheiro, representa Itaipu, né? Ex-presidente da ITA, que é a Internacional de Tunis, ex-presidente da BMS, o professor André Assis, o Alexandre Guzmão, que é presidente atual da BMS, né? A gente teve também presidente do CREA, outro dia, e outros colegas. Meu colega Bruno, né, que a gente percebe que é apaixonado por lastro, corre no sangue, né, Bruno? Então, assim, a gente pode falar muito sobre o evento, né? E, assim, a conclusão que eu tiro que, em função de tudo que aconteceu, quem esteve aqui presente foram privilegiados pela qualidade do que foi apresentado, né? Assuntos de alto nível, né, com informações de ponta, tanto do nível técnico quanto do ponto de vista científico, né? Para a comissão organizadora, e para aqueles que pretendem fazer o próximo ENGE, né, essa ideia de fazer um evento realmente parece uma maluquice total. Eu, certamente, na minha época de graduação, jamais me atreveria a fazer uma coisa dessa, mas depois de muito trabalho, muita dificuldade, muita fofoca, muita conversa, né, aqueles momentos mais difíceis, eu posso dizer que esse encerramento é extremamente gratificante, né? Vocês têm hoje uma boa ideia do que é fazer um trabalho desse nível e certamente pode ser que vocês estão começando aí com o pé direito a vida profissional de vocês. E lhes desejo muito sucesso, né? Os seus colegas também, mas vocês especialmente, porque já mostraram um empenho impressionante em enfrentar um desafio desse, né? Aos participantes, já foi agradecido, mas em nome do laboratório eu agradeço, né? Assim como a comissão organizadora. Sem vocês todos, isso não é possível, e é por causa do nível, né, da qualidade que isso aconteceu em função do respaldo que os participantes aí, né, a plateia teve, é que a gente pode dar um significado para o sucesso do nosso curso de engenharia. Assim, para conhecimento geral, a gente recebeu recentemente a avaliação do ENAD, a gente recebeu a nota máxima, isso é sucesso para todos, vocês podem carregar isso, o curso que vocês estão fazendo foi nota 5 no ENAD, né? Enfim, assim, há muitos problemas, né, no momento que a gente passa em termos do distanciamento social, mas o que eu estou percebendo, e é muito evidente, que essa interação virtual ela se popularizou de uma forma tremenda. Hoje a gente vê palestras de altíssimo nível praticamente todo dia, e para vocês terem ideia, eu estou passando pela 4ª semana de evento virtual e a gente aproveita muito, né? Se há uma das coisas positivas deste momento é que a gente pode estar aqui sentado, na verdade, com mais conforto, porque, assim, especialmente nesse momento, assistir uma palestra tão didática, né, e rica em termos de informações, desde o nível mais até o mais complexo do ponto de vista de pesquisa e ciência na área de lastros, né, que o Bruno permitiu dar para a gente, né, uma palestra tão rica quanto essa. Eu não podia deixar de brindar vocês, né, para que a gente possa, nos próximos eventos, né, curtir momentos tão agradáveis como esse. Então, boa noite para vocês. Espero vocês no próximo ENGE, né, obviamente. Obrigado aí.